Olá, amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Hoje viemos aqui para fazer essa jardineira aqui, ó. Uma jardineira bem facinho de fazer, rápida, gostosa de trabalhar, né? Nós vamos fazer, eu peguei uma encomenda, eu fiz essa, dei umas adaptadas, umas mexidas, eu vou dar mais uma adaptadinha aqui e junto com vocês, né? Eu fiz essa para ter uma base para fazer as outras, eu já fiz ali as tabelinhas para os tamanhos. Essa aqui é tamanho P, tá? Eu vou passar as medidas para você como você faz o tamanho PMG do baby, né? Para nenezinho. Tamanho P até uns 3 meses, tamanho M até de 6 a 7 meses e tamanho G até uns 9 meses de idade. Depende do bebê, né? Tem bebês que são mais miudinhos, vai até 1 ano, mais ou menos. Mas nós vamos usar... Eu vou fazer aqui com vocês o tamanho G, né? Essa que eu tô mostrando aqui agora é a M e nós vamos fazer a G. Por quê? Porque eu peguei a encomenda da G e decidi que vou gravar junto, né? Nós vamos fazendo juntos. Mas a base é a mesma, tá? Se você é novo aqui no canal, não conhece os nossos vídeos ainda, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe um like para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes e indiquem para outras pessoas. Então, vamos lá. O que você vai precisar de material? Você vai usar um novelinho. Eu tô usando essa marca aqui, ó, dá pra você ver. Ela tem 508 metros, são 150 gramas de fio. E a tex dela, deixa eu achar aqui. Tex 295, até foi por isso que eu fiz algumas adaptações, porque eu assisti alguns outros vídeos e... as tex variam um pouco, então, para essa tex de 295 até tex 300 e pouquinho, basicamente essas medidas, mas pode dar uma variação, tá? Então, você vai usar um novelinho. Deixa eu pegar ali para vocês verem, peraí. Essa aqui, tamanho P, eu usei a mesma marca, tá? Sobrou esse tanto de fio. Então, eu creio que para P e para M... o fio seja suficiente. A G também eu acredito que vai ser suficiente. A gente vai ver juntos. Eu comprei 2 novelos para garantir, mas eu imagino que um só dá. Mas ela é 508 metros, tá? E é 150 gramas. Então, se a linha que você for usar vier menos metragem, pode ser que se você for fazer o G, você precise abrir um outro novelo. O tamanho P sobrou bastante fio, ó, uma quantidade muito boa, tá? Mas pode variar também da sua tensão de pontos. Para essa peça, você vai usar 2 tamanhos de agulha. Você vai usar o tamanho 2 e o tamanho 3, tá? Nós vamos trocar em algumas partes aqui da nossa peça, mas sempre que precisar trocar, eu aviso para você. Uma tesoura para os arremates. Você vai precisar também de uma agulha de mão, que essa bundinha dela aqui, onde você vai passar o fio, dê para passar esse fio aqui, para na hora de você costurar os botões aqui, você usar o mesmo fio para não dar diferença. Aqui eu peguei esses botões aqui, eles são, acho que tamanho camisa, alguma coisa assim. Mas você pode experimentar conforme o tamanho da peça, tá? Uma trena ou uma fita métrica para você tirar as medidas da alça. Então, vamos lá. O que eu vou mostrar para vocês primeiro aqui, ó. Eu fiz algumas anotações e conforme a gente vai fazendo a peça, eu vou falando a quantidade que você vai usar de carreiras, né? Para finalizar essa etapa. Aqui, o início, nós vamos começar com um cordão de correntinhas. Como eu vou fazer o tamanho G, eu vou iniciar com 116 correntinhas, tá vendo?
Se você for fazer o tamanho P, você inicia com 100. E se você for fazer o tamanho M, você inicia com 8, tá bom? Mas é a diferença aí. Essa primeira etapa dessa peça que a gente vai fazer só vai mudar nessa questão, a quantidade de correntinhas que você vai iniciar. Eu vou estar fazendo o G, então eu vou fazer aqui as minhas 116 correntinhas. Você vai ver qual o tamanho de peça que você vai usar e inicia pro P 100 correntinhas, pro M 108, tá? E se você for fazer o G, assim como eu, você vai iniciar com 116 correntinhas. Vou puxar aqui meu fio, geralmente eu puxo do centro aqui do novelo, né? E vou fazer as minhas 116 correntinhas e volto pra gente dar continuidade à nossa peça. Um detalhe, você inicia, faz as suas correntinhas com a agulha número 3, para as correntinhas ficarem mais folgadinhas, tá? Então, inicie as suas correntinhas com a agulha número 3. Nós vamos iniciar fazendo essa parte aqui do cos, tá? Eu fiz aqui as minhas correntinhas, equivalente ao tamanho da minha peça. Você vai ajeitar aqui, ó, para fechar as suas correntinhas, de forma que as correntinhas vão ficar bem certinhas, tá? Aí, você vem aqui e fecha na sua primeira correntinha com um ponto baixíssimo. Agora, você troca de agulha, você pega a agulha número 2. E aqui, você vai subir 3 correntinhas e vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Como eu tô fazendo o tamanho G, são 116 correntinhas, então, vou fazer aqui 116 pontos altos. Se você tá fazendo o P, você vai fazer 100 pontos altos, e se você tá fazendo o M, você vai fazer 108. Então, essa primeira carreira é só fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Então, você vai estar usando aqui a agulha número 2, tá bom? Vou fazer aqui todos os meus pontos altos e volto para mostrar como é que a gente vai fazer a próxima etapa do nosso cos aqui, tá? Pra gente fazer essas ondulaçõezinhas aqui. Então, finaliza aqui a sua carreira e já já a gente volta. Ó, finalizei aqui essa carreira e vou fechar aqui com um ponto baixíssimo. Agora, a gente vai fazer essa parte aqui, ó. Vai ficar tipo um relevo, ó, tá vendo? Então, como é que a gente vai fazer? Você vai pegar, vai continuar com a agulha número 2, vai passar a agulha aqui, ó, por trás do ponto, vai puxar, fazer um ponto baixo e subir 3 correntinhas. Vai pegar a laçada e pegar pela frente aqui do ponto, do próximo ponto, e fazer um ponto alto. No próximo, você vai pegar a laçada e vai pegar por trás, ó, na parte de trás. Um ponto, novamente pela parte de trás. Certo? Não sei se dá pra ver direito, por causa do zoom. Aí, no próximo, são 2 pra frente e 2 pra trás. Pega a laçada e introduz aqui, ó, pela parte da frente, ó, e puxa. Pega a laçada no próximo também, 2 na frente e 2 atrás. Você vai fazer, ó, dando uma laçadinha no ponto, ó. Ó, 2 fica pra frente e 2 fica pra trás, ó. Pega a laçada e vem com a agulha por trás, ó. E faz o ponto alto. Pera aí. É fácil de fazer, não é difícil, tá? Ó, por trás, por trás. 2 por trás, agora 2 pela frente, ó. É o ponto alto do normal. A diferença é que em vez de você pegar por cima aqui do ponto, você vai pegar dando uma laçada no ponto, ó. 2 pela frente e 2 por trás, ó.
É bem simples. Você vai fazer essa carreira desta forma e vai completar aqui, ó, são 6 carreirinhas dessa parte do cos, tá? Contando com essa primeira de pontos altos, porque que conforme você vai fazendo assim, ela já vai dando o efeito, tá? Você vai perceber o efeito ao decorrer das carreiras. Então, você vai fazer 6 carreiras dessa forma. 2 pontos altos pegando pela frente e 2 pegando por trás. Sempre na próxima carreira você vai acompanhar. Onde você pegou pela frente, você pega pela frente. Onde você pegou por trás, você pega por trás. Para dar o efeito, tá bom? Eu vou fazer as minhas carreiras aqui. Vou finalizar essa carreira e volto na próxima para mostrar a próxima também, tá bom? Ó, cheguei aqui ao final dessa carreira. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E agora, a gente vai dar seguimento. Aqui, como a gente iniciou a carreira aqui, introduzindo a agulha pela frente, então, você vai fazer da mesma forma, ó. Sobe as 3 correntinhas, a laçada do ponto alto introduz pela frente. Na próxima aqui é por trás, então, pega a laçada, introduz a agulha por trás e faz o ponto, ó. É 2 por trás e 2 pela frente. É um padrão, você vai seguindo, conforme você vai fazendo as carreiras, ele já vai dando o efeito do cos. Fica bem interessante, é bem fácil de fazer, você só precisa observar aonde você pegou por trás, continuar pegando por trás, e aonde você pegou na frente, continuar pegando pela frente. São 6 carreiras, tá? Aqui a gente tá na terceira carreira. Já dá pra ver bem o efeito. Deixa eu fazer mais um aqui pra mostrar pra você que já tá bem perceptível o efeito. Ó, o relevinho que fica. Não sei se a cor que não ajuda muito, mas ó, dá pra ver o relevo que vai formando, tá vendo? É só você seguir o padrão. Aonde é na frente, fazer pela frente, e aonde é atrás, fazer por trás. Você vai fazer por toda a carreira, seguindo o mesmo padrão por 6 carreiras, para dar esse efeito aqui, certo? Então, eu vou concluir agora aqui as minhas 6 carreiras e volto pra gente continuar a nossa peça. Então, você faz o seu cos todo, né, as 6 carreiras. Lembrando que, se você tá fazendo o tamanho P, você iniciou com 100 correntinhas, então, são 100 pontos altos. Se você tá fazendo M, é 108, e se você tá fazendo G, assim como eu, é 116, tá? Mas se você seguir certinho a quantidade de correntinhas, vai dar a diferença aqui no tamanho, tá vendo? O tamanho a diferença é pouca, na verdade, de um pro outro, ó. Esse aqui que eu tô fazendo é o G, esse roxinho é o P. Geralmente é um dedo, ó. Um dedo por tamanho, a diferença. Bem pouca diferença. E fica uma gracinha, né, ó, esse efeito do cos. Eu vou fazer o meu aqui, vou concluir o meu cos com as 6 carreiras, e depois eu volto pra gente continuar a nossa peça. Olha, eu concluí aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carreiras. Tá vendo, ó? Olha a diferença do P para o G. Uma diferencinha boa aqui no tamanho, né? Uns 2 dedos, mais ou menos. Agora, você vai pegar a agulha número 3, tá? Você vai vir aqui, ó. Aonde tá, aqui, onde você fechou com um ponto baixíssimo, você vai fazer 3 correntinhas. Pega a laçada, no mesmo espacinho, você fará um ponto alto. Pega a laçada, você vai pular esse segundo ponto aqui, ó. Deixa eu focar aqui. Ó, você fez no primeiro, você vai pular o segundo, aqui no próximo, você vai fazer 2 pontos altos no mesmo espacinho, ó. Pula o próximo, no próximo, 2 pontos altos. Então, aqui, na verdade, você não vai fazer aumentos, mas você vai fazer 2 pontos altos dentro do mesmo ponto. Aí, você pula um de base, no próximo, ó, você pula esse,
você pula esse, e no próximo aqui você faz 2. Ó, 1, 2. Pula esse, no próximo você faz 2. Você vai fazer isso por toda essa carreira. Como você tá usando a agulha número 3, automaticamente seu ponto vai ficar um pouquinho maior e um pouquinho mais folgado, tá? Na verdade, aqui nós vamos montando Vzinhos, mas sem nenhuma correntinha, tá? São sempre de 2 em 2 pontos altos, mas você não vai fazer nem correntinha para separar e nem de um V para o outro e nem dentro, tá? Você só vai pular um ponto de base. Eu vou concluir essa carreira aqui e volto na próxima para mostrar para você como é que vai ficar a próxima carreira, tá bom? Então, você vai fazendo 2 pontinhos dentro de um ponto de base, pula um, no próximo ponto você faz 2 novamente. Eu vou concluir a minha carreira aqui e já volto para mostrar para você como é que você vai fazer a próxima carreira do seu trabalho. Finalizei aqui a minha carreira. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha e vou fechar com um ponto baixíssimo, ó, para fechar a carreira, certo? Vou introduzir o meu fio aqui, ó, entre os 2 pontos, faço um ponto baixo, subo 2 correntinhas, que equivalem a um ponto alto, e dentro do espacinho aqui eu faço mais um ponto alto, formando aqui o meu Vzinho. Pego a laçada, venho aqui, ó, dentro do outro Vzinho e faço os 2 pontos altos. Pego a laçada, no próximo Vzinho, mais 2 pontos altos. Então, assim, na verdade, essas carreiras são só pontos altos, né? A diferença é que você separa os Vzinhos colocando os 2 pontos dentro, aqui, ó, entre os 2. Né, que são 2 pontos altos no mesmo ponto de base, você vai seguir o padrão, ó, e ele vai ficando o Vzinho sozinho. A gente fala V porque ele forma um V também, né? Mas são 2 pontos altos, ó. Simplesmente pulo o ponto, né, os pontos, e dentro do próximo Vzinho eu faço 2 pontos altos. Sem nenhum espaço, apenas com pontos altos, você vai fazendo de 2 em 2 dentro de cada Vzinho e automaticamente você já vai formando o Vzinho. Tá vendo, ó? Super fácil de fazer, simples, não tem complicação. Aqui, se você tá fazendo o tamanho P, você vai fazer 17 carreiras dessa. E a gente tá fazendo essa parte aqui, ó, do seu shortinho, ó. Tá vendo? É um shortinho. Basicamente, vai ser um shortinho. Até se você não quiser fazer a parte da jardineira, quiser fazer só o shortinho, é desse jeito que você faz, tá? Então, ó, pro tamanho P, você vai fazer 17 carreiras. Pro tamanho M, você vai fazer 20 carreiras. Eu tô fazendo o tamanho G, eu vou fazer 23, tá? Mas é super simples, é só seguir o padrão, não tem aumento, não tem diminuição, não tem nada. É só fazer os 2 pontos altos e pula pro próximo espacinho e mais 2 pontos altos. Bem simples de fazer, tá? Não tem nenhuma complicação. Então, você faz a sua quantidade de carreiras da base do seu short, que depois a gente volta para separar a parte das pernas, né? Onde vai ser a separaçãozinha das perninhas. Mas essa base é só fazer a quantidade de carreiras equivalente ao tamanho que você vai fazer, certo? Eu lembrando, eu tô fazendo o tamanho G, então eu vou fazer 23 carreiras dessa forma. Se você for fazer o tamanho M, você faz 20, e se você for fazer o tamanho P, você faz 17, tá bom? Então, eu vou concluir as minhas carreiras aqui, e quando eu tiver todas as carreiras concluídas, eu volto para a gente dar continuidade à nossa peça, né? Ao nosso trabalho. Então, daqui a pouquinho eu volto. Olha, finalizei aqui as minhas 23 carreiras.
Lembrando que, se você tá fazendo o tamanho P, você vai fazer 17 carreiras. Pro tamanho M, 20 e pro tamanho G, 23. Olhando assim, parece que é um tamanho, porque agora que vai a divisão dos pezinhos, vai dar um tamanho muito grande, mas para cada numeração, digamos assim, né, dá diferença de 2 a 3 dedinhos só. Aqui a diferença é grande porque é do P pro G, né? Mas quando eu finalizar a gravação dessa peça G, eu vou mostrar para vocês uma P, uma M e uma G para você ver a diferença de tamanhos, tá? Não sei se eu vou conseguir mostrar a M junto no mesmo vídeo aqui. Mas se eu não conseguir, depois eu trago uma resenha mostrando a diferença de tamanho de uma peça para outra, tá? Então, vamos lá. Eu fiz aqui as minhas 23 carreiras pro tamanho G, pro tamanho M, 20, pro tamanho P, 17. Aqui, agora, pro tamanho G, ó, eu contei aqui. Se você tiver um marcador para marcar, ótimo. Se não, faz igual eu aqui, ó, amarra um pedacinho de tirinha que dá certo. Pro tamanho G, eu vou contar 29 vezinhos aqui. Pro tamanho M, eu vou contar 27 e pro tamanho P, eu vou contar 25, tá? Porque aqui vai ser a divisão. O meu é o G, então vai ser 29 pontos. Eu contei aqui, deu 29 para um lado e 29 para o outro. Então, vai ser as duas perninhas já separadas certinha. Como a gente veio trabalhando com a agulha 3, a gente vai continuar aqui com a agulha 3, tá? Porque o foco aqui é ele ficar bem fofinho mesmo. Aqui, ó, o que você vai fazer? Da mesma forma que a gente veio fazendo anteriormente, você vai introduzir aqui, ó, no centro do Vzinho, só que você vai introduzir aqui também no Vzinho 29 ao mesmo tempo, ó. Aqui onde a gente contou o Vzinho 29, você vai introduzir aqui e pegando os dois, você já vai puxar o seu V aqui, ó. Puxa, ponto baixo, sobe as 3 correntinhas, do mesmo jeito aqui, é o meu primeiro V. Por que eu fiz desse jeito? Porque aqui já vai ficar a costura, essa costurinha aqui, ó, do meio das pernas, ó. Já fica certinho, ó, tá vendo? Aqui dos dois lados da perninha, eu peguei nos 2 Vs. E aí, aqui, eu dei continuidade na perninha, e aqui eu dei a continuidade na outra perninha, certo? E já ficou a costura aqui no meio das pernas, e assim ela não abre. Então, você fazendo dessa forma, fica melhor. E além de dar um acabamentinho melhor para sua peça, fica mais bonito também. Então, aqui, ó, o primeiro eu fiz dessa forma. Os outros eu vou fazer individuais, da mesma forma que a gente já veio fazendo, né? Sem mudar nada. Deixa eu desenrolar aqui minha linha. Aí, você vai seguir o padrão do jeito que você tava fazendo. Aqui, a divisão das perninhas vai ser o seguinte. Nós vamos fazer, separou a perninha aqui, você vai fazer igual você tá fazendo, você veio fazendo na base, né? Os pontos Vzinhos da mesma forma. Porém, aqui, se você for fazer o tamanho P, você vai fazer 2 carreirinhas só aqui, né? Essa que a gente iniciou aqui fazendo a divisão e mais uma. Se você for fazer o tamanho M, você vai fazer 4 carreirinhas na perninha. A perninha vai ficar um pouquinho mais comprida. E se você for fazer o tamanho G é 6. 6 carreirinhas. Mas a base é a mesma. É só seguir o padrão que você já veio fazendo até aqui. A única diferença é a separação ali no meio das perninhas, tá? Ó, vai fazendo os Vzinhos aqui da mesma forma, sendo 2 pontos altos no centro aqui, ó, de cada V, né? Do jeito que você fez a base do shortinho, sem mudar nada. E vai seguir e fazer mais a quantidade de carreiras que você precisa para dar o efeito da perninha, tá?
chegar ali e finalizar essa primeira carreira. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe com os amigos, deixe um like para que o YouTube entenda que os nossos vídeos são relevantes e indique para outras pessoas. Dá uma conferida nos nossos vídeos, tem vídeos de peças fáceis, rápidas e econômicas. Tem várias coisinhas diferentes e variadas, tá? Ó, tô chegando aqui no início ali, onde eu iniciei essa carreira da perninha. Vai seguindo o padrão, exatamente como você já fez até aqui. Ó, tô chegando ali aonde eu iniciei a minha carreira. Mais 2 pontinhos. Mais 2 pontinhos não, né? 2 vezinhos, ó, um e aqui o último, ó. Porque aqui, o próximo, ó, já é onde eu peguei junto ali, fazendo a costura. Então, eu venho aqui na terceira correntinha e fecho a minha carreira e subo aqui normalmente, do mesmo jeito que eu vim fazendo. Porque aqui já vai ficar a perninha pronta, tá? Então, eu vou fazer as perninhas aqui, vou fazer essa perninha e volto pra mostrar como é que a gente faz o outro lado. Lembrando que, se você tá fazendo o tamanho P, são 2 carreiras. A gente já fez uma e vai fazer a segunda. Se você tá fazendo o tamanho M, são 4 carreiras. E se você tá fazendo G, são 6. Eu tô fazendo G, então eu vou fazer as minhas 6 carreiras aqui. Você faz o que equivale a sua aí e a gente volta para dar continuidade à nossa peça. Olha, fiz aqui as minhas 6 carreirinhas, ó, já ficou uma perninha aqui do meu shortinho. Agora, a gente vai fazer essa partinha aqui, ó, essa barrinha, que é a parte onde tem um relevinho. Como que a gente vai fazer? A gente veio trabalhando com a agulha 3, agora você vai pegar a agulha 2 novamente e vai fazer aqui, ó. No mesmo lugar que você fechou, você sobe as 3 correntinhas, ponto alto sobre o ponto alto. Aqui, essa primeira carreirinha, você só vai fazer um ponto alto para cada ponto de base, tá? Ó, é uma carreira toda de pontos altos. Como você já mudou o tamanho da agulha, ela já vai dar uma apertadinha por si só, tá? A gente faz ali no ponto, na agulha 3, para ficar fofinho mesmo, para ficar mais balonezinho. E a barrinha a gente vai fazer com a 2, justamente para dar uma apertadinha na parte da barra, tá? Então, ó, finalizou aqui a quantidade de carreiras que você precisa, você vai fazer, vai trocar de agulha, pegar a agulha número 2 e fazer um ponto alto para cada ponto de base, sem aumentar e nem diminuir, ó. Exatamente um ponto sobre o ponto anterior da base. Aqui ficou separadinho os leque, né, os Vzinho, e aqui não, aqui vai ser só pontos altos, sem separar, um em cima do outro certinho. Vou finalizar essa carreira e volto na próxima.